Chegando com mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH. O tema desta temporada é Bolsonaro e agora? Já entrevistamos outras pessoas. O nosso intuito aqui é ouvir essas pessoas das mais diversas casas, dos mais diversos pensamentos. A gente quer trazer o máximo possível de opiniões aqui para você formar a sua opinião. Tomara que você fique indignado ouvindo algum entrevistado nosso. Tomara que você fique feliz da vida ouvindo algum entrevistado nosso. Tomara que você mude de opinião. Olha, daqui a pouco pode mudar de opinião. E agora a gente vai ligar para o editor de uma das revistas mais legais do Brasil, a super interessante, o senhor Alexandre Versinhassi. Ligando pra ele. Opa! Alexandre! E aí, meu, tudo bem? Tudo bem, cara? Obrigado por me atender. Tudo tranquilo? Não, que isso? Desculpa pela demora, tá? Para quem não... Bom, Alexandre, primeira coisa, já estamos gravando, tá? Então, todas as sílabas vão pro ar. Peraí, tudo ao vivo, então? Tudo ao vivo, já estamos no ar, já, tá tudo certo. A partir desse momento? A partir do momento que eu te liguei. Nossa, olha só que... A gente não pode mais perder tempo hoje no Brasil, né, Alexandre? A gente aproveita, né? Alexandre, eu vou começar com a pergunta maior e depois a gente vai tentando pegar partículas dela, porque eu sei que ela é complexa. Mas o nome dessa temporada é Bolsonaro, e agora? Vai, começa. E agora, o que a gente tem? A gente tem um governo em formação, com que ele continua com ele tem um índice de aprovação bastante forte por conta das urnas. Porém, a gente tem aspectos nesse governo novo que, do meu ponto de vista, eles têm um tom um tanto aventureiro, vamos dizer assim. Eu vejo bastante semelhança entre esse início aí, que não começou ainda, né, a gente sabe, mas eu vejo bastante semelhança entre esse início e como foi o início do governo Collor. No sentido seguinte, o início do governo Collor, ele teve, para quem viveu aquela época, viu que ele tinha uma aprovação imensa. O confisco da poupança, ele teve uma aprovação gigantesca quando aconteceu. As medidas ali, a redução do número de ministérios que se deu naquela época, também a gente teve ali uma fusão ali, o Ministério da Fazenda pegou outras atribuições e se transformou também em Ministério da Economia, quer dizer, a gente criou-se também um super Ministério da Economia, com poderes plenos, Eu vejo ali o cenário agora bastante parecido com o daquela época, que é a formação de um governo heterodoxo, né? E que conta com uma aprovação grande, que tem uma lua de mel aí, né, pelo menos com 60% aí, da população. Das diferenças que eu vejo em relação àquela época, não só que eu vejo, né, mas a aventura ali do governo Collor, ela não estava arraigada numa ideologia. Esse governo, da mesma forma que aconteceu com os governos petistas, existe uma ideologia por trás dele, existe uma visão ali que na época do governo Collor você não tinha. E eu acho que quando você tem uma ideologia por trás de alguma coisa, isso tende mais a atrapalhar do que a ajudar. Que ideologia é essa? Porque a gente viu durante o processo, Alexandre, nas eleições, era uma coisa muito de rejeição de ambos lados. Acho que muita gente votou pela rejeição de um lado nas eleições. Para esclarecer um pouco melhor, assim, que ideologia tu enxerga? Então, a ideologia que eu enxergo aí. Existe a tônica principal do Bolsonaro não é pela abertura econômica, quer dizer, a tônica principal dele é implantar a agenda conservadora pela qual ele lutou por 30 anos no Congresso para implantar uma agenda conservadora na educação, nos costumes, na vida, né? E também nas leis.
né, nas leis da segurança pública, nas leis que eu digo no sentido de segurança pública. Então, quer dizer, existe uma ideologia ali, uma ideologia de conservadorismo e de endurecimento, que isso vem, do ponto de vista do presidente eleito, isso vem na frente das reformas econômicas e tudo mais. Muita gente votou nele pelo caráter reformista, votou nele por menos impostos, né? Então, votou nele por menos burocracia para abrir sua microempresa. Então, mas o que a gente tem ali na agenda, não é, a prioridade não é essa. A gente tem uma prioridade ali, que é criar uma reforma, né? Então, criar uma reforma, uma reforma nos costumes ali, tal, que freie, que puxe para trás ali coisas que tinham sido conquistadas, vamos dizer assim. Então, se você imagina ali, se, por exemplo, só para dar um exemplo prático, então o Bolsonaro advoga para que o ensino público volte a ter as aulas de educação moral e cívica. Quem é velho o suficiente, igual eu, assim, tal, teve essas aulas e sabe muito bem ali, tal, que aquilo é uma tentativa meio bobinha, né, de lavagem cerebral, e que ela não convida ao pensamento, né, tal. Ela convida ela te coloca num ambiente bélico, vamos dizer assim. Qual que é a coisa? Ela traz de volta aquela filosofia que você teve ali, tal, no pós-Segunda Guerra, que é aquela filosofia ali, tal, de que existem ameaças, de que existem inimigos, e esses inimigos estão prontos ali, tal, para vir e tirar o que você tem. Então, quer dizer, num cenário desse, em que existe um inimigo externo, interno, tal, que quer te tirar as coisas, aí você pega e parte para o patriotismo, né? Quer dizer, o que é o patriotismo? Você pega e fala, não, o pessoal está vindo invadir aqui, eu vou lutar pela minha terra, eu vou lutar pelos meus entes queridos, porque tem alguém que quer destruir eles. Hoje, né, é virtualmente impossível você criar essa imagem. Não dá para você dizer que a China quer invadir aqui, não dá para você dizer que a Venezuela vai lançar os caças MiG dela ali sobre São Paulo, sobre o Rio de Janeiro. Não dá, não, ninguém entra nessa. Então, quer dizer, o que a meu ver ali, essa ideologia bolsonarista ali ela tem? Ela cria um inimigo interno. Quem que é esse inimigo interno? São os partidos de viés esquerdistas, são os movimentos sociais, são os movimentos pelas minorias. É tudo aquilo que é visto ali, tal, como uma perturbação à ordem, e que no mundo real não são perturbações, é assim que o mundo evolui. Se você não tivesse tido uma perturbação à ordem chamada sufragismo, até hoje as mulheres não votariam. E aquilo foi ativismo, as pessoas iam para a rua, reclamavam, quebravam vidro. Você precisa, a sociedade ela anda para frente ali, tal, com esse tipo de ativismo. Então, o que o governo novo prega ali? Que esse tipo de ativismo é criminoso, que isso é uma bagunça, que isso atrapalha. Com isso, eu acho que a gente pega e a gente caminha para uma direção oposta a que os países mais ricos, mais prósperos do mundo tomaram. Os países mais prósperos do mundo são os países mais livres do mundo, né? Os países de mais alta renda per capita, os países mais vorazmente capitalistas são os países mais livres do mundo. São os países onde você pode fazer o que você quiser, você pode sair pelado na rua. Então, boa parte da Europa você pode sair pelado na rua se isso for ativismo por alguma coisa. Engraçado, né? Você não pode sair pelado na rua para se exibir, mas você pode sair pelado na rua se for contra uma usina nuclear, por exemplo. E por que eles deixam você sair pelado na rua para reclamar contra a usina nuclear? Porque eles entendem que se você se você começa a mandar, não, isso não pode, não, isso é terrorismo. Você começa a criar um grande cala-boca, uma grande mordaça, você começa a transformar a tua sociedade, uma sociedade entre perseguidos e perseguidores. Você transforma a sua sociedade naquilo que era a Alemanha Oriental, por exemplo. Na Alemanha Oriental, 1 em cada 4 pessoas era espiã do governo. Por quê? Porque o governo
não permitia nenhum levante, nenhum protesto, nada. Igual qualquer ditadura, né? Igual qualquer ditadura, independentemente do viés econômico dela. Então, o que acontece? Por isso que você chega na Alemanha de hoje, você tem, o negócio é extremamente livre no sentido de você poder transmitir, de você poder protestar a favor daquilo que você acha certo. E você tem essa liberdade junto com a liberdade econômica. E acho que é um problema na América Latina, muito por conta do Pinochet, ficou aquela coisa, né, tal, de que para ter liberdade econômica você precisa ter uma ditadura, entendeu? Tipo, pô, isso é uma coisa muito latino-americana, tal, e que eu vejo voltando isso hoje. Eu vejo ali entre as pessoas também, não é só, eu vejo no dia a dia, ali tá, tipo, as pessoas fazem uma junção no Brasil entre linha dura, entre repressão de ideias, repressão de movimentos e liberdade econômica. Teve isso por causa do Pinochet, teve isso por causa da ditadura brasileira, né, então, que também foi relativamente liberal ali, tá, em alguns aspectos, mas que isso é uma coisa muito latino-americana. Se você sai daqui, cara, tipo, o que as pessoas entendem é que liberdade é liberdade em todos os aspectos, né? É liberdade de concorrência, é liberdade para você falar o que você quiser, liberdade para você... E, tipo assim, o governo novo pode até pegar e falar, não, mas eu sou a favor da liberdade de imprensa. Ele mesmo fala, né? Ele não fala, você pega as falas ali, tá, elas não são um grande problema. O problema é pegar ali, tá, e falar, não, peraí, mas o MST é uma organização terrorista. Cara, uma coisa é você pegar um episódio que aconteceu do MST, em que aconteceu alguma vez que machucaram gente e tal, e aí você pega e você leva isso para a justiça, tal, mas daí para você colocar que uma organização ali, tal, cujo objetivo dela é pegar, é fazer valer uma lei que proíbe você ter grandes extensões de terra improdutivas, e aí você tem um movimento ali, tal, que tenta fazer valer isso, não tem porquê isso daí ser considerado uma organização terrorista. E não sou eu que digo isso, é o Sérgio Moro, né? Novo ministro. Exato. Sérgio Moro também acha que não é organização terrorista. Não tem muito de um barulho, Alexandre, assim, no sentido de... As palavras hoje em dia, elas interessam muito, né? Como todo mundo tem a palavra hoje, pode ser espalhada por uma rede social. Eu vejo que o Bolsonaro se fez, assim, foi construído muito isso, né? E a gente vê vídeos de aeroportos nas chegadas dele, que a campanha dele começou bem antes, né? Que é a palavra mito, assim, muito por causa desse linguajar, desse jeito de falar, que é uma coisa até parecida com o Trump, assim, né? Isso, não tem um exagero em todas as partes, na parte que fala e na parte que ouve, de entender que aquilo ali, na verdade, é quase um circo, digamos assim? Então, o que aconteceu, né, tal? O que aconteceu em volta do Bolsonaro? É o seguinte, tipo, a gente vinha de muito tempo em que toda a propaganda política ali, tal, para cargos altos, era tudo feito com base em pesquisa, com base em marqueteiro, com base... E não só, mais do que com base em pesquisa e base em marqueteiro e tudo mais, era tudo feito ali, tal, sob uma ideia de que o que as pessoas queriam ouvir era alguém que promovesse a paz, promovesse a união, promovesse... Até muito parecido, o Lula ganhou a eleição em 2002, né, tal, tipo, o Lula ganhou em 2002 quando ele desradicalizou, né? O Lula tinha um discurso bastante radical, né, tal, que resvalava ali, tal, na ilegalidade da propriedade privada, né, tal, por exemplo. Chegando perto de 2002 ali, teve a Carta ao Povo Brasileiro, tudo isso, quer dizer, em que ele pegou e falou, galera, eu amadureci, eu tenho um projeto de união aqui, eu quero governar para todo mundo. Pegou ali, esse discurso ali, ele pegou, ganhou, não só ganhou como ganhou, mas ganhou 4 eleições presidenciais seguidas. Com isso daí, moldou-se no Brasil ali, né, tal, que, não, que a ideia ali, que você tem que, a promoção do diálogo, tudo isso. Nos Estados Unidos, muito mais. Então você tinha todo aquele discurso ali, né, tal, depois da eleição do Obama, tudo mais, você falou, não, então, tipo, a vibe é toda de inclusão, de tudo isso. E aí o que acontece?
dando exemplo dos Estados Unidos, a Hillary chegou num momento ali e tal, que ela começava os discursos dela colocando tipo, eu vou governar para os latinos, eu vou governar para os negros, eu vou governar para as mulheres, eu vou governar para os gays, eu vou governar para quem tem deficiência física. O problema é que aí ela esqueceu que 80% do eleitorado não entrava nessa conta. O Trump conversou com esses 80% e ganhou o voto de boa parte deles. Eu acho que com o Bolsonaro aconteceu uma coisa parecida. Engraçado que... Existia uma massa de gente, aquela massa que antes em São Paulo se chamava de malufista, que era aquele cara conservadorzão mesmo, aquele cara, aquela mulher, todo mundo, o pessoal da marcha pela família e pela propriedade, sabe? Que sempre teve esse pessoal. Esse pessoal no Brasil sempre, depois do fim da ditadura, esse pessoal teve politicamente um pouco mais calado, fora figuras tipo Maluf, mas que acabaram complicadas por questão de corrupção, mas esse discurso acabou meio calado ali e tal. Então, tipo, a coisa mais à direita que você tinha era, Fernando Henrique Cardoso, pelo amor de Deus, né, tá? Fernando Henrique Cardoso é um sujeito, chamado de neoliberal ali e tal, tipo, meu Deus, em qualquer lugar o cara, ele obviamente um cara com viés socialista, tal, sempre foi, isso é ótimo, né? Foi um dos motivos ali, tal, pro sucesso do governo dele, tal. O Bolsonaro ali, tal, ele começou a surfar, ele soube pegar uma onda, que era um momento em que essas pessoas, que esse conservadorismo começou a sair do armário. Sabe, começou a sair do armário, porque o cara que era muito conservador pegava ele, eu tive a eleição que ela votava no Aécio, que o Aécio, né, desculpa, é um bandido comum, né, tal, mas que ele estava cercado por figuras ali, né, tal, FHC, tal, Gereissati, tal, quer dizer, por figuras super sérias ali, mas que era considerado como se aquilo fosse a direita. Aquilo nunca foi direita. Direita era outra coisa, que ninguém sabia que existia. O Bolsonaro percebeu que ele podia surfar em cima. E como? Ele começou a ver que quanto mais ele endurecia as palavras dele, mais gente aplaudia. Entrou rede social aí no meio, tudo. E aí, rapidamente, né, de 2014 para 2015, ele via que quanto mais violento ele fosse, mais popularidade ele ganhava. O problema é que, assim, isso não terminou até agora, né? O cara já ganhou a eleição e parece que ele ainda está sendo movido nessa, sabe? Tipo, essa que é real. Por que ele conseguiu aglutinar tudo isso? Porque ele é isso. Você tinha me falado agora, né? Não, mas talvez não seja só bravata do cara, que seja, Cara, eu não acho que é só bravata, porque a população não é burra, sabe? Tipo assim, a população entrou com ele porque sabe que o cara está sendo sincero, entendeu? Sabe que o cara está sendo sincero quando ele diz as coisas mais pesadas que ele diz. Muita gente, outras pessoas também tentaram pegar essa onda e virar a carinha da direita. Então, lá, tipo, 2010, 2011, já estava começando isso, já estavam começando ali as agremiações ali e tal, a tentar surfar essa onda. Por que o Bolsonaro foi que surfou melhor? Porque ele realmente acredita, ele quer ir até as últimas consequências para fazer essa agenda dele, essa agenda mais conservadora, tal. Então eu acho que seria um pouco ingênuo da nossa parte achar que ele seria um presidente comum, sabe, um presidente comum, igual o Fernando Henrique foi, igual o José Sarney foi, assim, então... Alexandre, em cima disso, eu quero até perguntando, porque eu já perguntei isso para outras pessoas aqui também. Okay. As minorias, a gente vê textos no Facebook de um gay dizendo que teme o futuro no Brasil, né, sei lá, eu chamo de minorias para ficar mais claro no áudio aqui de quem a gente está falando, né, de negros, né, de mulheres, que temem, assim. O que é real nesse temor? Eu digo linkado com a realidade. Algo vai acontecer com essas pessoas a partir do 1º de janeiro, ou também pode ser uma histeria coletiva? Então, o que a gente tem? O que a gente tem? As pessoas começaram a ficar com medo, né? A partir do momento em que entrou no cargo mais alto do país alguém que tem esse discurso, né? Uma coisa que não ajuda para quem é oposição ao governo é pegar e falar coisas do tipo, não, a partir do dia 1º de janeiro vai ter um derramamento de sangue. Por quê? Porque aí é que acontece. Se não tiver
um derramamento de sangue em janeiro de 2019, isso vai pegar e vai virar propaganda do governo. Vai pegar, tá vendo? Ficou tudo bem, não fizemos nada. Tal. Cara, e não é isso, é claro, a gente está no Brasil, a gente não tá no Brasil, não está em El Salvador ali e tal. Tipo, é claro que não vai baixar uma lei que vai mandar as minorias para um campo de concentração no dia 1º de janeiro. Problema, as pessoas que têm medo, elas têm eu não chamaria isso de histeria, porque existe um ponto real ali. Quando você vê, tipo, um cara que nem o Wilson Witzel ali, né? O cara, o jeito que ele fala ali, né, tal, o jeito que ele fala, não, vamos abater, tal, o sujeito com um tiro na cabecinha, tal. Cara, beleza, eu também não sou a favor que as pessoas andem de fuzil na rua, tal. É óbvio que se o cara tá com fuzil na rua, ele não tá com aquele fuzil ali tal para defender, né, a família dele, tal. Tipo, ele tá com aquele fuzil para atirar em alguém, tal. E aí as autoridades têm que reagir a isso. O ponto ali tal é a filosofia por trás, entendeu? Que ele pega ali e fala, não, meter bala mesmo. Aí fala, mas governador, o problema é que a lei ela diz ali tal, que tipo, que você não pode dar um tiro na nuca do cara. Aí o governador pega e fala, não, eu garanto, tal. Ele falou alguma coisa nessa linha, né, tal, de que não, a lei pode dizer isso, mas eu vou colocar sniper mesmo assim, e se precisar afastar o policial eu afasto, mas a ordem vai ser de atirar, quer dizer, uma bagunça, assim, sabe? Que até o pobre do policial não sabe mais o que fazer, não sabe se atira ou se não atira. Eu acho que, assim, essa bagunça, vamos chamar assim, eu acho que essa bagunça que eu digo por declarações tipo a do Witzel, elas mostram ali, tal, que, poxa, o medo que as minorias sentem é real por causa do seguinte, vou tentar dar um exemplo ali, tal, tipo, o grande problema na Alemanha nazista não era assim, tal, que o exército... O grande problema na Alemanha nazista antes da Segunda Guerra, o que complicava a vida das pessoas mesmo, dos perseguidos da época, né, tal, o que complicava a vida deles era a banalização da violência. A partir de 1933 ou 34, se eu não me engano, o governo na Alemanha passou a fazer vista grossa oficialmente para as tropas paramilitares. Tal, tipo, que era um bando de jovem ali tal, que botava o uniforme do partido nazista e saía pra rua com um porrete, pegava e ia massacrar judeu e tal. Chegou um momento que lá na Alemanha pegaram e colocaram que a polícia oficial não podia mais reagir a essas tropas paramilitares, que essas tropas paramilitares tinham o direito de fazer o que elas quisessem. Então o que temos ali tal? Tipo, a gente fala, Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Militar de São Paulo, a polícia é em Porto Alegre e tal. Então, quer dizer, o sujeito policial está fazendo uma ronda, ele vê ali um grupo, tal. Naquela hora que o cara vai pensar se ele vai dar um esculacho ou se ele não vai dar, a partir do momento ali tal, que você tem lá em cima, o pessoal dando carta branca ali tal, fala, não, cara, a razão é tua, não pense duas vezes, o vagabundo tem que morrer tal. Esse cara vai com sangue no olho, entendeu? O braço da autoridade que chega no cidadão comum, que é o policial militar, ele vai agir de outra forma. E principalmente não é só porque o presidente é o Bolsonaro, é porque, no caso de São Paulo, é porque o presidente é o Bolsonaro, porque o governador é o Dória, que está sentado no colo do Bolsonaro, no Rio de Janeiro mais ainda, né, tá? Porque é o Witzel que está sentado no colo do Bolsonaro. Então, tipo assim, as autoridades policiais, elas se sentem ali imbuídas de um poder que elas não tinham. E o poder contra bandido, poxa, pelo amor de Deus, cara, vamos dizer ali que inventou-se essa falácia de que a polícia não tem poder para agir contra bandido. Claro que tem, né? Tipo assim, a polícia pode estar mal equipada, tem carros ruins, isso tem que melhorar as armas deles, tem que melhorar os carros deles, tem que melhorar tudo isso. Mas, tipo, antes de melhorar qualquer coisa disso, você pega e fala, não, o que tem que melhorar é, tipo, os caras têm que ser mais sangue no olho do que era antes. Eles têm que driblar a lei mais do que driblava antes, no sentido de você poder fazer execuções sumárias e tal. E acho que é muito perigoso mesmo ali, tá? A partir do momento que o presidente pega e fala, né, que existe uma intenção ali de colocar que
se o policial atirar, ele vai estar certo. Poxa, a gente precisa de regulação em todos os pontos. Eu não me vem ali tal, uma cena de tiroteio em que o policial falou, não, eu não vou atirar porque senão eu posso me complicar lá na frente. Não, já existe liberdade bastante. No estado de São Paulo, a criminalidade, a gente teve uma redução severa na criminalidade, né? Sem a necessidade ali, né, tal, de você mudar toda a filosofia, né? Por outro lado, também, eu acho que se você pegar, criar e fazer oposição a isso, falando mentira, aí acabou. A mentira seria o exagero, nesse caso. Exato. As palavras fascismo e nazismo estão sendo mal usadas? Eu acho que estão sendo usadas, eu acho que estão sendo exageradamente usadas. Até por causa do seguinte, é bom segurar esse tipo de palavra para quando precisar. No momento em que a coisa tiver, para o momento que você precisar usar. Então, tipo assim, enquanto você não tiver alguma coisa realmente nessa linha acontecendo, você não tiver ali uma mudança de lei, você não tiver o aparelhamento do STF, vamos dizer ali, por exemplo, se ele pega e realmente ali tá, se ele faz passar no Congresso a parte de colocar, de dobrar o número de membros do STF, né? E que aí, então seria 10 indicados pelo Bolsonaro e o resto do pessoal do STF que tá lá. Se acontece um negócio desse, aí sim, aí instituiu-se uma ditadura, isso é um fato. É aquela coisa engraçada que aquilo que circula... Enquanto não aconteceu, né, te faça oposição, mas tipo, guarda as palavras mais pesadas para a hora que acontecer, porque senão ninguém vai acreditar em você na hora que acontecer. A brincadeira que a gente fazia quando tava se afogando na piscina e não tava, né? Exato, é Pedro e o Lobo. Boa. Total Pedro e o Lobo, né, tal, que eu nem lembro a história do Pedro e o Lobo em detalhes ali e tal, mas é essa história. Grita que você está se afogando no momento que estiver acontecendo, porque se você gritar antes de estiver acontecendo, você perde toda a credibilidade. Uma das últimas edições da Super Interessante, Alexandre, tem aquele aquele artigo que sempre traz uma ideia assim que as pessoas não acreditam, que tipo assim, opa, não é exatamente isso que todo mundo está pensando, que o senso comum pensa. Uhum. E era uma matéria do Pedro Burgos, né, um texto do Pedro Burgos sobre fake news. Isso. Né, algo que foi muito bem falado. O material é explicado dizendo que, na verdade, fake news de política, eu estou lendo uma dos grifos aqui, só são realmente críveis para quem já está firme em algum extremo ideológico. Aqui também há um outro exagero, apesar de todo mundo ter sido impactado num grupo de WhatsApp por uma notícia mentirosa? Vamos colocar. O que eu acho ali é que a gente... O que você tem por trás disso é aquilo que você chama de viés de confirmação, né? O que é viés de confirmação? Se a pessoa te acha um mau caráter e você faz um gesto bom, ela vai achar ruim, porque na tua concepção, na concepção dela, você é um mau caráter, você só pode fazer mau caratismo. Se na concepção daquela pessoa você é um incompetente, vamos falar, se o teu chefe te acha incompetente e você faz uma coisa competente, se o teu chefe for muito tacanho, ele vai achar ruim tua coisa competente, porque isso discordou da ideia que ele tinha, que era a tua incompetência. As pessoas ali, e isso é muito poderoso nas pessoas, isso é extremamente poderoso. O fenômeno ali, tipo, a coisa toda das fake news funciona desse jeito. Então, quer dizer, o cara ali, ele já não vai, o cara não tem, já tem aquele ódio lá, tá, em relação ao PT, por exemplo. Aí chega um videozinho lá, tá com a Haddad, uma besteira ali, tal, com a Haddad saindo da Ferrari, falando que a Ferrari é do Haddad, né, criminoso. O cara olha aquilo, aí ele sente um prazer, né, tal, porque aquilo é viés de confirmação, foi confirmado, né, para ele, que aquele sujeito é um ladrão, é um bandido, né, tal, é um mafioso, né? E aí essa pessoa sente um prazer. Daí para você dizer ali, tal, que acho que assim, daí para você colocar que a decisão, que toda a decisão ali, tal, na cabeça do cara foi tomada por causa dessas coisas, aí eu já acho que é um pouco mais complicado. Então eu concordo com o Burgos ali, nesse aspecto, de que boa parte desse bestiário de fake news ali e tal, ele existe
para acariciar o viés de confirmação do sujeito. Eu, pessoalmente, nas pesquisas que eu fiz, né, sobre ver por que alguém estaria votando lá no Bolsonaro, geralmente ali e tal era, ou já estava decidido há muito tempo, ou simplesmente ali e tal, você tinha uma dose de niilismo e você tinha muito ali e tal, a vontade de botar uma coisa, sabe, de mudar tudo que está aí, né? Tipo aquela coisa que é humana também, de querer passar um rolo compressor em cima da realidade e mudar tudo. Por isso que as pessoas mudam de casa toda hora também. O nego tem fogo no rabo ali, tá? Não aguenta ficar, né? As pessoas elas precisam de mudança, tal. O nego não aguenta ficar 2 anos no emprego, tal. Tipo, né? Tipo, é um fogo no rabo desgraçado. E esse fogo no rabo é humano, né? Então chega um candidato ali, tal, com a proposta de ser um puta de um rolo compressor em cima de tudo. E um outro ali tal, que é tipo, companheiros, companheiras, veja bem, não foi bem assim, isso é complexo. Aí o cara fala, pô, vai se fuder, tipo, pô, vota no rolo compressor, né? Eu digo assim, eu acho que você não precisa ali tal, ter um doutorado em sociologia na Sorbonne para saber que o que está por trás da eleição do Bolsonaro é isso, é a ideia do rolo compressor. Você reduzir isso daí tal, tipo, foi o robozinho, não sei o quê, pô, claro que não, né? Claro que não. O que foi ali e tal foram as redes sociais. Sem rede social ali e tal, o negócio não andava, né? E aí foi uma outra novidade aí da campanha, né, tal. A gente conseguiu ver ali, tal, que, pô, que meme e uma boa presença em rede social ali e tal valia muito mais do que TV. Era uma coisa que eu mesmo, quando eu tinha escrito sobre isso 4 meses atrás, tomei porrada de todo lado, da esquerda, da direita, do meio. Estamos juntos nessa, Alexandre. Assim, tal, tomei muita porrada na hora que ele estava dizendo ali tal, que a TV não ia valer nada nessa eleição. Tomei tanta porrada que fiquei traumatizado e falei, olha, gente, acho que eu vou escrever um negócio mais maduro agora, tal. Acho que eu errei. Não, errei nada. Tal. Claro, foi eleito um cara que não tinha porra nenhuma, né? Tal. Tipo, e o cara que tinha TV teve 4%. Sim. Isso que aconteceu. É engraçado falar isso, que é exatamente a minha próxima questão. A mídia... Agora eu tô botando todo mundo no mesmo saco, obviamente, que pra entender melhor. A mídia não entendeu essa eleição. A mídia tá um passo atrás, a mídia não entendeu o que estava acontecendo no Brasil, né? Quem entendeu foi o Mano Brown, quem entendeu foi o Cid Gomes, quem entendeu foi quem viu que a insegurança é um problema brasileiro, essa coisa de corrupção. Que eu acho que assim, acho que é meio complicado, né, tá? Quando você usa a palavra mídia e aí coloca a mídia como uma coisa só, sabe? Tipo assim, como se eu que sou da mídia, você que é da mídia, e a revista Veja e a revista Carta Capital, que são mídia, e a Globo e a Record, que são também, ele tá como se realmente tivesse uma unicidade nisso daí, sabe? Tipo, a coisa é muito plural ali, tá? Dentro da mídia, teve muito órgão de mídia que entendeu que existia na população brasileira uma guinada muito forte à direita, há muito tempo, né? A revista Veja, na virada dos anos 2000 para os anos 2010, ela pegou e começou a se tornar uma revista ali, tal, primeiro uma revista de direita, depois uma revista de muito à direita, né? O que aconteceu? A própria revista Veja reviu isso, né, tal, e faz alguns anos ali, tal, que ela adotou uma postura de centro, né, e tanto que hoje ela é repudiada pela ultradireita, né? Sim. Da mesma forma que é repudiada pela ultra-esquerda. Do meu ponto de vista, ela tomou um bom caminho editorial, né, que é o caminho do centro, mas teve um momento lá atrás que ela tomou um caminho de ultradireita e era mídia. E pegou ali e tal, quer dizer, e ela meio que se deu bem, ela surfou uma onda que ninguém estava vendo. E a publicação nessa época, estou falando há quase 10 anos, ela surfou bem nisso daí. E era uma hora ali e tal que, vamos dizer, que a Folha, que ainda tipo, não tinha começado a conversar com essa ala da população que lá na frente elegeria o Bolsonaro, seria a linha de frente do Bolsonaro, né? Eu acho que é isso, quer dizer, você teve dentro da própria mídia, você também teve muita coisa que ajudou a construir a realidade que fez com que o Bolsonaro viesse a ser eleito, né? E nisso você teve publicações, teve emissoras de TV, você teve jornalistas ali e tal, tipo, muitos jornalistas, né, tal, muitos jornalistas ali e tal que se rebelaram
vamos dizer, que se rebelaram contra o establishment do jornalismo, ele tende a ser mais à esquerda, né? E muitos jornalistas se rebelaram contra isso e começaram a ter posições de direita muito pesadas ali, tá? Justamente porque nem existia na política alguma coisa que fosse de direita pesada, né? E então é isso. Então eu não acho que a mídia não viu. Eu acho que uma parte da mídia não só viu, como ajudou a criar o movimento todo. E às vezes ali, tá, sabe, não foi um grande planejamento e tal. Eu vou dizer um exemplo pessoal ali, tal, tipo, tem um autor de livro ali, né, tal, o Leandro Narlock, que ele fez um livro lá em 2010, chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Quando lançou o livro ali, tal, era um livro ali para pegar e falar contra algumas coisas do establishment ali, tal, que as pessoas aprendem na escola. Tipo, que Santos Dumont inventou o avião. Não inventou. Tal. Ou coisas, né, nessa linha. Tal. Ou do tipo, a guerrilha dos anos 60, ela queria estabelecer uma democracia. Não, queria estabelecer a ditadura do proletariado. É óbvio, está escrito lá. Tal. Mas isso não chegava para as pessoas direitas. As pessoas tinham uma noção ali, tá, um pouco meio com um filtro cor-de-rosa da realidade, por conta de uma educação meio simplista que a gente tem no Brasil, assim, então. E aí quando lançou esse livro, né, tá, o livro acabou sendo um estrondo, justamente porque foi uma das primeiras obras ali, tá, vendeu 1 milhão de exemplares, justamente foi uma das primeiras coisas que pegava e falava, putz, gente, não é bem assim, é outra coisa, sabe? E assim, o que o livro colocava muito aí, as coisas não são tão maniqueístas assim, tal, é muito mais uma força contra a outra e uma hora uma ganha. Quando esse livro aí foi feito, assim, então, eu estou dizendo ele porque, ele era um cara que trabalhava comigo aqui na Super Interessante, a gente pegava e falava, sensacional, cara, vamos fazer isso mesmo, precisa, eu acho que é uma lacuna na educação das pessoas, né, tal, esse tipo de coisa. Inesperadamente, ali tal, tipo, viu-se que o público ali tal, para uma outra visão da história era gigantesco. Beleza, isso foi um primeiro momento, a gente está falando lá de 2009 e 2010. Num segundo momento, outras pessoas que foram vendo ali tal, que cada coisa que elas falavam contra o politicamente correto, contra tudo isso, que isso tinha uma reverberação muito grande, e aí muita gente começou a ir surfando mesmo, começou a entrar pesado nisso. E aí chega até o ponto ali tal do próprio Bolsonaro, quer dizer, na hora que ele já era um cara incorretaço ali tal, desde que ele entrou no Congresso, né, tal, ele sempre foi um cara ali tal de opiniões completamente politicamente incorretas, né? Mas aí, na hora que isso daí virou onda, o cara tava lá em cima, ele já tinha tudo pronto, já tinha tudo, ele deu muita sorte no sentido temporal das coisas ali. Né, que se ele estivesse vivendo em outra época ali, tal, ele não ia encontrar essa janela aberta toda ali e tal. E uma outra coisa que abriu essa janela, e que a gente precisa lembrar, foi bem lá atrás, né, cara? Quando você vai pegar aquilo que aconteceu em 2013, foi uma coisa quase misteriosa, né, cara? Que é tipo uma coisa que começou em São Paulo como uma reação, como um protesto contra uma reação desmedida da polícia. Ela pegou e virou um protesto nacional sem agenda nenhuma. Era um protesto nacional para acabar com tudo que está aí. 1 ano depois do negócio todo, começa a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato revelando ali, né, que tudo aquilo que as pessoas estavam protestando conseguia ser ainda pior do que elas, né, do que elas imaginavam. Então, na sequência ali de 2013, na sequência de 2014, ali tal, com a Lava Jato vindo e com as reações ali tal, à reeleição da Dilma, que no Sul e no Sudeste, né, tal, tipo, ela tinha perdido por uma margem muito grande, né, tal, então quer dizer, os centros econômicos ali não estavam aceitando aquele resultado. Você juntando tudo isso, você juntando essa onda politicamente incorreta, essa onda de rejeição à reeleição, essa onda suprapartidária e supraideológica, inclusive, ali tal, que permeou 2013, que 2013 ali tal, você tinha neonazista e
e a ultra-esquerda ali e tal, juntas na rua, né? Em nome de nada, em nome de uma coisa que eles não sabiam que era. E, quer dizer, existia ali e tal. E o que eles não sabiam que era? Quer dizer, o que ele estava sendo contra ali? Era o pessoal contra ali e tal. Tipo, pô, o país está crescendo há não sei quantos anos, tudo ali e tal. E a gente não vê a essência mudar. A gente não vê... A gente continua sendo ali e tal um lugar perigoso pra cacete. Continua sendo... quer dizer, quem olha mais para a segurança pública, olha mais um negócio que é um lugar que não dá para você ter um celular, e quem olha mais para o lado social, continua vendo que é um lugar ali tal onde a renda média mal dá para se alimentar, né? A renda média do Brasil é R$2.500 tal, por família, tal, tipo, é meio imoral, né? Quer dizer, você teve todas essas ondas ali, e aí quem que não viu? Quem que não viu isso? Foram os partidos tradicionais. O PSDB, o PT ali e tal, que já tinham... o PSDB e o PT estavam se estruturando para ser o Partido Republicano e o Partido Democrata brasileiro, né? Para ser um mais à esquerda, um mais à direita, porém os dois ali super sociais. Estava tendo essa estruturação. Tipo, no momento que começou a ter essas ondas todas ali, e a ultradireita foi crescendo, aí você começou a ultradireita foi crescendo, e mais importante que isso, vieram os escândalos de corrupção que quebraram os dois partidos. Que, tipo, não é só o Lula preso, é o Aécio que não está preso ainda, mas que ele é visto como um bandido pela população. Ele é um cara que não pode dar as caras na rua, é perigoso, né? Então, tipo, você tem ali os dois grandes partidos, PT e PSDB ali, eles se afundam, né? Eles se afundam com as denúncias de corrupção, ao serem pegos, né? E deixam um vácuo gigantesco. E aí quem que vai pegar esse vácuo? O cara que já estava vindo na onda. Já existia uma onda de direita, já existia cada vez mais gente virando mais direitinha ali e tal. Tipo, aí, pô, o cara pegou a onda e flutuou, né? Você vai ver ali, o Bolsonaro, ele começou a campanha ali já com quase 20% das intenções. Quer dizer, não foi ali uma onda no final ali e tal. Tipo, o cara já era favorito ali e tal, desde da primeira... Sabe, sem o Lula no páreo, o cara já era o favoritão ali, né? Tá? Quer dizer, já estava tudo muito bem desenhado, né? Tal. E a partir do momento ali, tá, que poderiam ter outros cenários, né? Poderiam ter outros cenários se o PT não tivesse tido a arrogância de lançar o Lula como candidato, né? Tal, que é o que a gente teve no segundo turno. Uma candidatura de 4 semanas, que era do Haddad, contra uma candidatura de 4 anos, que era do Bolsonaro. Pô, aí complica, né? Aí complica pra quem é anti-Bolsonaro e tal. Ficava difícil, né? Tal. E, tipo, pô, e a gente vê aquela história toda. Se esperar o Bolsonaro, ele começou, né, no final da campanha, ele começou a aglutinar todo mundo que tinha um pensamento de direita, né? Porque o pessoal foi sentindo também ali tal que a onda realmente era essa. Então aí você tinha, pô, maior exemplo, o João Dória mesmo. O João Dória, que era um cara do PSDB, que era, né? Que o partido era muito maior que ele. O cara pegou, sacou que o partido dele já tinha acabado, sentou no ombro do Bolsonaro, o Bolsonaro tentou tirar ele do ombro, né? Tá? Sai daqui, filho da puta. Aí o Dória agarrou no pescoço dele, né, tal, com força e pegou e agora tá aí, né? Alexandre, oi. Eu quero que tu responda de uma maneira rápida, tá? Tipo aqueles ping-pong. Vamos tentar. Quem é o próximo presidente do Brasil depois do Bolsonaro? Ciro Não Gomes. vale pensar muito. Fala Ciro Gomes. Ciro Gomes. Eu acho que eu não tô torcendo, não torço por ele, não. Eu não torço por ele, não. Eu torço contra. Tecnicamente ele seria uma tragédia para o planeta Terra. Mas eu acho que esse governo é um pouco aventureiro. Acho que o lado aventureiro desse governo ali tal pode não acabar bem. E ele pode fortalecer, ele pode fortalecer a oposição estaria mais para Ciro Gomes. Se não for Ciro Gomes, então, sei lá, João Dória. O cara consegue enganar quem ele quiser, velho. Esse cara é um monstro. A Super Interessante vai falar mais de política? Não, só quando a política tiver... Sempre que a política tiver dimensão histórica, vai. Entendi. Não faz sentido a Super Interessante ficar falando de política ali e tal, pra falar sobre não sei o que do Kassab, não sei o que porque o ministro não sei das quantas, tal. É tipo, quando a gente está vivendo um momento histórico não precisa ser um momento bom,
né, necessariamente. É um momento de ruptura, um momento de mudança. E esse momento pode ser bom, pode ser ruim, né, tá? Mas quando esse momento está acontecendo, a gente tem que falar dele, né? Tá? E aconteceu isso na época da redemocratização, aconteceu quando o Fernando Henrique foi eleito, aconteceu quando o Lula foi eleito, está acontecendo agora também, né? Então, é isso. Perfeito. Alexandre, a última dúvida minha é como é que se fala o teu sobrenome? Versinhasse. Versinhasse, acertei então. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelas respostas calmas e tranquilas. Uma das particularidades aqui é que a gente não corta nada na edição, não existe uma edição, legal. É só um somatório e a gente deixa a pessoa falar para a ideia ficar bem completa e bem clara para quem está ouvindo. Obrigado pelo teu tempo e bom trabalho na sua. Qualquer digressão aí. Valeu, meu. Abraço. Um abraço. Tchau. Este foi mais um episódio de Potter Entrevista Gaúcha ZH. A gente entrevistou o Alexandre Versinhasse, que é da Super Interessante. A gente quer ouvir as mais diversas pessoas dos mais diferentes âmbitos para pegar todas as opiniões sobre Bolsonaro, e agora. Junto com a gente está o Vinícius na nossa produção, também está o senhor Carlos Couto na edição e na montagem de tudo aqui. Obrigado, Couto, por estar com a gente aqui. Deixa eu pegar o Vinícius Moura, tá? O sobrenome dele. Obrigado, Vinícius. E a gente volta a qualquer momento com mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH. Tchau.